Eu queria que você começasse falando para a gente, assim, o que é esse transtorno, né? Assim, faz para nós, assim, uma caracterização geral. Eu tenho, por exemplo, curiosidade, por que a gente não traduziu essa palavra, né? Em alguns lugares fala assim, personalidades limítrofes, né? Que é uma tradução interessante, mas pegou, né? Esse termo borderline. Vamos começar por aí. Caracteriza para a gente, assim, o que é o transtorno de personalidade borderline? Tá, vamos lá. Eu acho que para a gente entender um pouco do que é o transtorno de personalidade borderline, talvez seja interessante a gente entender um pouco sobre desregulação emocional. Certo. Na teoria biosocial, que é uma teoria que visa explicar, objetiva explicar a desregulação emocional generalizada, a gente tem dois aspectos muito importantes, que é o ambiente invalidante e uma vulnerabilidade biológica. O que é que quero dizer com vulnerabilidade biológica? A gente pode pensar, em algumas vezes, pessoas que são muito reativas ou pessoas que têm uma alta sensibilidade. Então, às vezes, uma pessoa que tudo bem sentir raiva, né? Mas às vezes uma pessoa, ela reage de uma forma muito exacerbada, ou uma forma que a maioria das pessoas não reagiria. Sim. Ou talvez ela fique com raiva por muito mais tempo do que uma pessoa normalmente ficaria. Ou que a sensibilidade é muito maior, né? Então isso aí poderia caracterizar parte da vulnerabilidade biológica. Um ambiente invalidante é um ambiente em que ele não valida as suas emoções, ações, pensamentos. E eu vou dar um exemplo disso muito simples. Quando a gente diz que uma criança, ela tá dando piti, ou ela fica batendo ali pezinho no supermercado, ou coisa do tipo. Uma criança que não consegue o brinquedo que quer. Sim. É normal ela se sentir frustrada? Provavelmente. Sim. Eu também me sentiria frustrada se eu não conseguisse o brinquedo que eu quero ali como criança. Mas talvez a criança não saiba exatamente uma forma adequada de demonstrar essa raiva. Lidar com essa frustração. Exato, lidar com essa frustração. Então, às vezes, temos pais que chegam e dizem, olha, engole o choro. Engolir o choro, essa é uma frase muito invalidante, porque você não mostra para a criança como ela pode expressar sua raiva. Você não valida que talvez aquela raiva, aquela frustração que ela está sentindo, ela faz sentido. Claro que bater o pezinho ali pode não ser efetivo, mas se o bater o pezinho não é efetivo, o que é que essa criança pode fazer ali para expressar esse sentimento? E eu posso dizer, eu disse esse exemplo, assim, como criança, mas a gente pode ter de vários outros, assim, né? Até em questões de gênero, assim, né? De, não seja uma mulherzinha ou coisa do tipo. Essas são falas extremamente invalidantes. Então, a junção de uma vulnerabilidade biológica com um ambiente invalidante, ele pode nos trazer uma desregulação emocional. Sim. Né? E a desregulação emocional é característica central do transtorno de personalidade borderline. E foi interessante você falar, né, que da nomenclatura, porque muitas pessoas não concordam com essa nomenclatura. O borderline. Algumas pessoas sugeriram, um transtorno de personalidade ou um transtorno de desregulação emocional generalizada ou coisa do tipo. Sim. Porque o borderline ele pode ser um pouco pejorativo também. E a palavra borderline, ela vem de uma discussão muito específica, né? Ela vem de um contexto psicanalítico. Na década de 30 ainda, você tinha pacientes que, na psicanálise, ou eram neuróticos, ou tinham, né, os traços todos dos pacientes neuróticos, ou eram psicóticos. E a palavra borderline passa a ser usada para pacientes que, psicanaliticamente falando, não conseguiam ser enquadrados nenhuma coisa na outra. Por isso, borderline, na borda, né, na fronteira. E por essa discussão que você está fazendo, de fato, parece que essa é uma terminologia muito imprecisa diante do que você está colocando. Mas deixa eu ir mais fundo nisso. No caso, para a gente reconhecer uma pessoa como a portadora, vamos dizer assim, né, do transtorno de personalidade borderline, basta observar essa característica da desregulação emocional, ou junto com elas há outras? Ou essa é a central e há outras características que se somam a essa desregulação emocional? Eu gosto de pensar que a desregulação emocional é uma característica central, sim, do transtorno de personalidade borderline. Mas só ela não vai ajudar a gente em nenhum diagnóstico. Até porque a desregulação emocional é presente em diversos outros transtornos. Sim. Né? Então, a gente tem o TDAH, por exemplo, ele tem como característica também uma desregulação emocional, né? Pode ter. Mas, para a gente pensar também até num diagnóstico diferencial, digamos assim, de outros transtornos de personalidade, a gente tem características que são muito
particulares do borderline. Exato, essas que eu queria ouvir, você comentar. Sim, então a gente tem, por exemplo, o sentimento de vazio crônico, que alguns pacientes relatam. É muito difícil falar para quem não experimentou nunca isso, mas é muito específico desses pacientes relatarem que se sentem vazios. Sim. Ou, por exemplo, outra questão é a desregulação do self, uma instabilidade do self. Então, não é incomum a gente ouvir de pacientes na clínica que não sabem quem são, ou que não sabem o que gostam, não sabem o que querem. Então, muitas vezes a gente vai ver pacientes borderline que pulam de um trabalho para outro, de um curso para outro, ou de um hobby para outro, porque tem essa instabilidade do self também. Sim. Junto com isso, entra também vinculado com esse sentimento de vazio crônico, né, de uma identidade, não sei como que a gente pode chamar, uma identidade oca, uma identidade sem densidade, né? Entra aí a questão das impulsividades, elas estão relacionadas com talvez uma tentativa disfuncional de dar conta desse vazio? Então, quando eu falei de desregulação emocional, a gente pode associar também a desregulação emocional outros tipos de instabilidades e desregulações presentes no transtorno de personalidade borderline. Sim. Então, a gente vai pensar numa desregulação comportamental, como é o caso da impulsividade, que você disse, né? Um dos critérios diagnósticos do DSM, a gente tem, por exemplo, a direção imprudente, né? Sim. Então, o beber e dirigir, ou dirigir acima da velocidade permitida, ou outras coisas. A gente tem a desregulação e instabilidade do self e relações interpessoais. Então, os relacionamentos de pessoas borderline geralmente são intensos e bem caóticos, né? São pessoas que têm muita dificuldade de lidar com outras pessoas ou no relacionamento. Então, são pessoas que têm muito medo de serem abandonadas. E por isso elas fazem esforços, assim, excessivos para não serem abandonadas. Então, você pode ver uma pessoa dizendo, não me abandone, senão eu vou morrer. Ou, enfim, uma coisa que chamam de manipulação, assim, né? Dizem que é um tipo de manipulação, mas é muito desse esforço de não ser abandonada. Ou muitas pessoas também nem entram em relacionamentos já para não serem abandonadas, né? Então, gira muito em torno disso também. E também temos... Desculpa te interromper, ou elas podem também abandonar antes. Eu acho que até quando a gente pensa, talvez, em pessoas, isso aí agora é totalmente meu. Pessoas que às vezes ficam com uma certa obsessão, e eu já vi até um artigo sobre isso, que é uma obsessão que o artigo dizia borderline, que era por celebridades. Uma obsessão por celebridades, se apaixonam por celebridades, coisa muito distante. Porque uma celebridade não vai te abandonar. Ela é totalmente distante de você, né? Então, eu acho que é uma estratégia muito interessante, inteligente, talvez, de lidar com não ser abandonado. E também a gente tem, né, a desregulação cognitiva. Então, pessoas, às vezes, vão despersonalizar, dissociar, ou pensamentos errôneos, né? E por aí. Você fala em dissociação mesmo, dentro do quadro borderline. Pode acontecer. Mas a dissociação, acho que é importante a gente explicar esses conceitos, né? Tem muitos estudantes que acompanham esse podcast. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. O que é a dissociação, o que é esse sintoma específico, como é que ele se manifesta? Eu acho mais interessante, além da dissociação, que é o que mais é presente, a despersonalização. Na despersonalização, que é bem característico, assim, a gente vê pessoas que saem de si. Não sei se tem uma forma melhor de explicar, mas é porque é muito específico, né? De sentir que não é que é a outra pessoa que está vivendo a própria vida, sabe? Então, isso pode acontecer. E eu acho que tem muito a ver também, já que você falou, né? Com isso do vazio, do não sentir. Sim. Não, porque quando você falou em dissociação associada ao borderline, eu lembrei que existe a dissociação, um transtorno dissociativo, né? Que está no escopo das síndromes ansiosas. E existem formas diferentes de dissociação. Tem a dissociação que vai produzir amnésias em relação a eventos específicos, né? Tem a famosa dissociação associada a quadros de fragmentação da personalidade. Parece que o border, a manifestação dissociativa tem mais a ver com essa questão, né? Você parece que está diante de uma outra pessoa. Quando ela está numa crise de raiva, a dissociação se manifesta como se fosse uma segunda personalidade, né? Eu vou te dizer, eu já tive a oportunidade de presenciar isso. Nossa. A oportunidade e a dissociação
psicicamente falando, é um fenômeno extremamente curioso. Mas deixa eu voltar num ponto, Carol, porque você falou na questão da impulsividade, você citou a questão dos comportamentos perigosos, dirigir de modo imprudente, que é um dos critérios, se eu não me engano, são 9, eu não vou lembrar os 9 assim de cor, não sei se você também se lembra. Provavelmente mas não. São 9 na última versão. E eu fiquei pensando, poxa, que curioso, né? Porque a gente tem que ter uma... E você já usou a expressão diagnóstico diferencial. A gente tem que estar muito bem preparado, né, enquanto psicólogos clínicos, para a gente não confundir as coisas. Porque, por exemplo, esse critério diagnóstico de direção imprudente, ele aparece, por exemplo, no transtorno de personalidade antissocial e no transtorno de personalidade narcisista. São duas condições também que vulnerabilizam as pessoas a comportamentos irresponsáveis, né? A não ligarem para a sua própria segurança, né? E uma coisa interessante, assim, já que você falou, né, dos critérios diagnósticos, Sim. a gente tem esse costume, né, e tem algumas pessoas que gostam de fazer checklist, enfim, dos comportamentos e tudo. E eu acho que mais importante do que a gente saber os critérios diagnósticos é a gente entender a fenomenologia, assim, do transtorno, assim, em si, né, e como acontece. Porque eu tô aqui falando pra você de um critério diagnóstico que é o da direção imprudente, que pode não servir para todos os contextos. Então, se eu pegar uma pessoa borderline aqui no Brasil, talvez eu consiga encaixar esse comportamento. Na China, provavelmente eu não vou encaixar, porque as pessoas ali não têm o mesmo acesso a carros, ou a isso, ou a direção. E isso vale para qualquer critério que a gente está trazendo ali. Então, mais do que os critérios diagnósticos que a gente vê, é a gente entender como cada instabilidade funciona, acredito eu.